Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, segundo deste sábado, e um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Um clima muito bom dentro do Vasco. Hoje, pela parte da manhã, de madrugada, tivemos uma linda festa do torcedor vascaíno lá em Muriaé, pois amanhã o Vasco enfrentará a Tombense e a torcida local, de fato, recebeu o elenco da melhor maneira possível. Expectativa, inclusive, de casa cheia amanhã no estádio, em sua grande maioria de torcedores vascaínos, ou seja, o Vasco fora do Rio de Janeiro jogará em casa. A gente vai falar sobre essa partida, trazer novidades aí sobre a lista de relacionados. O Vasco tem mudanças aí de atletas que estão à disposição do técnico Zé Ricardo. Iremos inclusive também falar sobre departamento médico. Alguns atletas ainda preocupam a comissão técnica do Vasco e ficaram de fora dessa partida de amanhã contra a equipe da Tombense. Além disso, falar sobre a GE. Hoje teremos uma tarde bastante agitada, de 10 da manhã até 10 da noite. Teremos a AGE para mudar o estatuto do Vasco da Gama e permitir que a SAF possa ser instituída dentro do clube. A gente vai trazer tudo o que está acontecendo, informar sobre as parciais e, além dessas, muitas outras novidades. Teve vitória novamente em cima do rival, tem cria da base se destacando, então é claro, você não pode perder absolutamente nada. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, então se inscreva, ative o seu sininho de notificação, deixe também o seu like e aqui embaixo placar para essa partida de amanhã contra a Tombense, e realmente o torcedor vascaíno está numa expectativa muito grande para esse jogo. Além disso, vou te pedir para nos apoiar lá nas redes sociais, Twitter e Instagram, link aqui na descrição. Quando acabar o vídeo, corre lá e nos dá esse apoio, tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E antes de falar sobre a AGE, que é um assunto que de fato chama a atenção do torcedor vascaíno nessa tarde de hoje, por ser algo importante para o futuro da instituição, eu quero falar rapidamente sobre Vasco e Flamengo, pois hoje o Vasco entrou em campo contra o Flamengo pela Copa Rio e venceu e convenceu. Foi uma goleada em cima do rival na Gávea, 4-1. Gols aí marcados por GB, no caso 2, Estrela e Ryan. Então, grande destaque aí para a equipe do Vasco, que novamente vence o Flamengo. Lembrando que ontem o Sub-20 já havia vencido o Flamengo na Gávea, no caso, por uma vitória, se não me engano, no placar de 3-2, uma virada que o Vasco acabou fazendo, e hoje novamente foi a Gávea e venceu por 4-1. A base de fato do Vasco vem bastante forte, novamente surpreendendo e dando bastante alegria ao torcedor vascaíno. Se tratando do GB, que é um dos grandes destaques dessa equipe do Sub-20, além do goleiro, que também faz parte das categorias de base da seleção brasileira, e alguns outros atletas do elenco, o GB, para vocês terem noção, nessa Copa Rio é o artilheiro da competição. Ele que tem apenas 17 anos, é seu último ano no Sub-17, no caso na categoria, tem 9 gols marcados em 6 partidas. É um grande destaque não somente do Vasco, mas do futebol brasileiro. Ano passado, em 2021, assinou seu primeiro contrato profissional com o Vasco. Esse contrato vai até setembro de 2025. Muito provavelmente, inclusive, esse contrato nos próximos anos já deve vir a ser renovado para aumentar a multa rescisória, porque é um jogador que tem se destacado demais e tem surpreendido na base forte do Gigante da Colina. Ou seja, 2 vitórias em cima do Flamengo na Gávea em menos de 2 dias. Sub-20, 3-2 e Sub-17, 4-1. Muito bom ver o Vasco ganhando e ver a nossa base aí dando alegria ao torcedor. Agora falando sobre a AGE, porque de fato é um assunto que chama a atenção do torcedor vascaíno nessa tarde de sábado. A AGE que começou às 10 horas da manhã e terminará às 10 horas da noite. Só para explicar, a grande maioria já sabe, mas sempre vai chegar uma pessoa aqui no canal que ainda está perdida com relação a essa situação. Essa AGE é a segunda etapa do primeiro processo para a chegada da 777 Partners ao Vasco da Gama. A primeira etapa aconteceu
em uma reunião no Conselho Deliberativo, e a segunda etapa agora ocorre na AGE. Essa Assembleia Geral Extraordinária é para alterar o Estatuto do Vasco e fazer com que nesse estatuto venha a ser permitido a alteração, no caso, aliás, a criação de uma SAF, que é uma sociedade anônima do futebol. Agora a decisão está nas mãos dos sócios do Vasco, que votarão de maneira presencial ou de maneira online, ou seja, uma eleição híbrida, uma AGE híbrida, que os sócios poderão votar tanto em casa quanto lá na sede do calabouço. A última parcial, que no caso foi a primeira, que saiu 1h da tarde, indicava que até o momento, aquele momento, teria 2.748 votos, sendo eles 2.605 online e 143 presenciais, dando aí de fato evidência da importância dos votos online para que uma eleição possa ser realizada. As informações que a gente tem, como passou inclusive as imagens aí para vocês, é que até o momento não houve nenhum tipo de problema. Tem uma mesa onde estão os fiscais, nessa mesa se encontram o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, e o presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho. É uma votação, como já falado, tanto presencial quanto online, e lá na sede do calabouço, onde é o local para votar de maneira presencial, tem alguns seguranças de uma empresa privada, mas até o momento nenhum tipo de problema, expectativa de tranquilidade total e que no final do dia, por volta das 11 horas, tenhamos a certeza se realmente o estatuto será alterado para que a SAF possa ser constituída no Vasco, e a partir disso iremos para a terceira etapa da primeira etapa do segundo processo, que é analisar a proposta da empresa norte-americana e a partir disso aprovar ou reprovar a chegada da 777 Partners, tanto pelo Conselho Deliberativo quanto também por uma Assembleia Geral. Expectativa grande, deixa a sua opinião aí nos comentários. E seguindo, né, rapaziada, agora falar sobre Tombense e Vasco. Amanhã, 6 horas da tarde, o Vasco enfrenta a equipe da Tombense em Muriaé. O jogo inicialmente estava com uma carga para 9.000 pessoas, porém os ingressos em pouco tempo foram muito vendidos. E a diretoria da Tombense, inclusive o presidente do clube ontem, confirmou que a carga será aumentada. A expectativa é para que 13.000 pessoas estejam presentes amanhã na partida contra a Tombense, recorde de público não somente da Tombense no ano, mas recorde de público do estádio. Ou seja, o torcedor vascaíno vai lotar a casa da Tombense, vai bater o recorde do estádio da Tombense fora de Minas Gerais, o que de fato mostra o tamanho da torcida do Vasco. Como eu falei lá no Twitter, é inacreditável, surreal, é inaceitável falar que a torcida do Vasco é a quinta maior do Brasil. Isso não tem como comparar. Comparar a torcida do Vasco, com todo respeito, a do Inter, a do Grêmio, a do Cruzeiro, é algo que sai um pouco da normalidade, com todo respeito, porque a nossa torcida é nacional, está em todos os lugares do Brasil, e ontem aconteceu mais uma linda festa que encantou todo o elenco cruzmaltino. Se você quer dar uma olhada, quando acabar esse vídeo, corre lá no nosso vídeo que a gente colocou pela parte da manhã, às 11 horas, que a gente trouxe detalhes aí dessa linda festa. Com relação aos atletas do elenco, a novidade: Lucas Oliveira retorna aí aos relacionados, está à disposição do técnico Zé Ricardo, ele que não foi para essa última partida contra a Ponte Preta em São Januário, e o Raus também está de volta. O Raus, que estava passando por um processo de transição nesta última semana, já está 100% e à disposição da comissão técnica. O mesmo também não esteve presente na partida de quinta, até por isso o Alexander foi o titular. Porém, quarta-feira, não tivemos a presença do Lucas Oliveira. Outra pessoa que também não estava presente era o Zé Santos, no caso o Zé Vitor, contratado pelo Marcelo Dias. Ele continua fora da lista de relacionados, não viajou com a delegação e permaneceu no Rio de Janeiro. Outra informação importante sobre esse elenco: houve aí um boletim do Departamento Médico do Vasco com relação aos atletas que também não viajaram. Primeiramente sobre o Leonardo Matos. Leonardo Matos segue afastado, não foi relacionado para a partida, por ainda apresentar um quadro de gastroenterite. Ele que está de fora desde o jogo contra o CRB. Não viajou para Alagoas, não viajou para Chapecó também para enfrentar a Chapecoense, não foi relacionado para a partida contra a Ponte no Rio e agora fica também de fora contra a Tombense em Muriaé. 4 jogos seguidos sem a presença do Leonardo Matos. Vitinho e Juninho
também não foram relacionados, evoluem de forma satisfatória, segundo o departamento médico do clube, e devem iniciar a transição já nesta próxima semana. Com relação ao Eric, o Eric apresentou um edema na coxa direita e vem passando por tratamento intensivo. Esse edema apresentado foi um fato que aconteceu durante o aquecimento dessa última partida contra a Ponte. Inclusive o mesmo estava como titular da equipe, mas acabou ficando de fora devido a esse trauma. E para finalizar, Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues será reavaliado ainda em Muriaé. Lembrando que o Vasco hoje pela parte da tarde treinou na cidade, né, onde irá jogar contra a Tombense, e para essa partida o Thiago Rodrigues ainda é dúvida. Mesmo viajando com o elenco, ele não é uma certeza para esse jogo contra a Tombense. Após o treinamento de hoje, passará aí por esse processo, né, de reavaliação. Caso o departamento médico chegue para o Zé Ricardo e fale que ele está à disposição, será o titular. Caso não, quem deverá entrar em campo será novamente ou Alexander ou o House, que está junto com a delegação dessa vez em Minas Gerais. O certo é, expectativa grande aí para essa partida. E só para finalizar, o Ulisses segue no pós-operatório e o Everton Jesus, Sarrafiore e Laranjeiras realizam processo de transição com os gramados. Deixa aí a sua opinião sobre essa partida de amanhã, se você está na expectativa da vitória do Vascão, uma vitória que pode colocar o Gigante da Colina no G4 da Série B depois de muito tempo, porque ano passado, lembrando, o Vasco não chegou entre os 4 primeiros colocados em nenhuma rodada. Mas vamos lá, né, rapaziada? E agora, para encerrar o vídeo, falar sobre 2 crias das categorias de base do Vasco da Gama, Marcos Dias e Arthur Salles. O Marcos Dias ontem assinou oficialmente seu contrato oficial com o New England Revolution, um clube aí norte-americano. Um jovem que deixou o Vasco, né, após uma temporada no ano passado sub-20, ele que veio do Palmeiras, se destacou na base, mas como não seria aproveitado pela equipe profissional, foi emprestado ao New England Revolution por empréstimo com passe fixado no final do contrato. Ele só conseguiu visto recentemente, então demorou um pouquinho a chegar no clube norte-americano. Desejamos aí todas as sortes ao cria, né, da categoria de base do nosso Gigante da Colina. E para finalizar, Arthur Salles. Lembra do Arthur Salles? No ano passado jogou algumas partidas, se eu não me engano foram 9 apenas pelo profissional do Vasco. Se destacou na partida contra o São Paulo, no Morumbi, onde deu um lindo passe para o Nenê. Se destacou também contra o Guarani em São Januário, onde também jogou muita bola. E ele foi vendido no ano passado ainda para o Lommel SK, um clube da 2ª divisão do campeonato belga que pertence ao grupo City. Ele tem apenas 19 anos e já nessa temporada, que acaba, né, no caso do futebol europeu, no meio do ano, ou seja, ele chegou no meio do ano lá e agora a temporada acabou, então disputou uma temporada inteira. Ele foi o artilheiro do Lommel SK na 2ª divisão. Ao todo, foram 19 jogos, 8 gols marcados, 2 assistências, 0,52 de participação em gol por partida, 1 gol a cada 126 minutos, 30 finalizações, sendo o terceiro do time com mais finalizações, o terceiro líder do time, aliás, o líder do time e o terceiro da liga com mais finalizações certas, tendo 55% de dribles certos, sendo o terceiro do time, e sendo o terceiro do time a receber mais faltas, ou seja, demonstra a importância que o Arthur Salles, mesmo ainda jovem, está tendo para o clube do futebol europeu. Infelizmente, o Lommel SK não conseguiu acesso, permanecerá nessa próxima temporada na 2ª divisão do campeonato belga, mas chama muito a atenção aí do Grupo City, responsável pelo Lommel SK. Também desejamos todas as sortes aí ao cria das categorias de base do Vasco da Gama, que infelizmente não foi bem aproveitado por aqui. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, se inscrevam, deixe seu like. A gente precisa demais aí do seu apoio, da sua ajuda, da sua inscrição, do seu like, do seu comentário, de você seguir também as nossas páginas no Twitter, no Instagram. É importante demais. Se você curte o nosso conteúdo, também nos ajude por lá, que é importante mais para o nosso crescimento. Tranquilo? Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.